planejamento orçamentário com as crianças? Será que isso é possível? Oi pessoal, aqui é a Ana Pregardier e hoje no Brincadeiras que Fazem Sentido vamos fazer uma brincadeira falando sobre planejamento orçamentário. Planejamento orçamentário é um tema super falado, principalmente entre os adultos, né? As tais planilhas financeiras. Como organizar o nosso dia a dia, nossas finanças com aquelas planilhas, onde vai as despesas fixas, despesas variáveis, as despesas gerais, aquelas despesas que a gente não sabe onde a gente coloca. Normalmente esse assunto, planilhas financeiras, ele é bem polêmico. E hoje a gente vai conversar então sobre como fazer um planejamento orçamentário da família junto com as crianças. Vamos lá! Primeira coisa, a ideia é que elas consigam construir esse planejamento junto com vocês. Para fazer essa brincadeira, o que a gente vai precisar de material? Eu separei algumas folhas coloridas aqui, canetinha, lápis de cor e papel crepom. O que a gente vai fazer? Nessa brincadeira, a gente vai trazer para a mesa todos esses materiais, trazer as crianças para a mesa e vamos começar a conversar como é que funcionam as contas. Então, papai e a mamãe trabalham, recebem seu salário, recebem seu dinheiro e com esse dinheiro pagam as contas. Para as crianças, principalmente para as pequenas, 4, 5, 6 anos de idade, às vezes a quantificação é muito complicada. Falar para elas 100 ou 1000 é difícil delas terem a noção abstrata de qual a diferença entre esses dois números, entre essas duas quantidades. Então, nessa brincadeira, a gente vai fazer o planejamento de uma forma visual, prática, onde elas vão pegar e poder, digamos assim, manusear esse orçamento, esse salário, esse dinheiro que vocês, responsáveis, ganham trabalhando todo dia. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar com papel crepom, traz a criança junto para a mesa, pega quem tiver contra-cheque ou o que for, traz e mostra para ela, mesmo que aparentemente ela não entenda a quantidade do valor do número que vocês recebam. Mas mostra para ela, olha, isso aqui é o númerozinho que o papai e a mamãe ganham. Isso aqui é o que o papai e a mamãe ganham por mês. Então, papai ganha tanto e daí a mamãe ganha tanto, juntando os dois dá tanto. Ela não vai entender muito, dependendo da idade, qual é esse número. Mas, o que vocês vão fazer? Vamos dizer para ela, bom, já que papai e mamãe ganham tanto, vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse tanto que a gente ganha em bolinhas de papel? E aí começa a brincadeira, ensinando para a criança o que é receita. Porque daí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse papel crepom, vocês podem daí, por exemplo, trabalhar com duas cores. E eu vou pegar o verde e o azul. Então, por exemplo, com um dos papéis, vamos supor o verde, vocês e as crianças vão fazendo bolinhas. Vai cortando, fazendo que nem aquelas que eles fazem para fazer trabalhinhos de colégio. Por que eu peguei duas cores, pessoal? Porque depois que a gente fizer essas bolinhas, a gente vai dar quantificação para elas. Por exemplo, a bolinha verde vale 100 e a bolinha azul vale 50. Por quê? Porque depois que a gente fizer em bolinhas todo o salário que vocês ganham, todo o salário que papai e a mamãe ganham juntos, a gente vai começar a trabalhar as despesas nas folhas, desenhando e daí alocando os recursos, o salário, dentro de cada despesa. Então agora eu vou fazer aqui as bolinhas, vocês me acompanham aí fazendo as bolinhas e depois a gente já volta aqui daqui um pouquinho. Bom, pessoal, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu considerei um total de 1.500. A receita, o salário, juntando do papai e da mamãe, dá 1.500. Aqui vocês colocam o valor que é o valor que vocês recebem. Para esses 1.500, o que eu fiz? Eu separei em dois tipos de bolinhas. Bolinhas verdes
que valem R$50 e bolinhas azuis que valem R$25. Por que eu separei assim? Para ter uma quantidade de bolinhas que a gente consiga separar dentro das despesas. Evidente que vocês podem aqui também usar bolinhas que valem R$10, bolinhas que valem R$100. Tudo depende de quanto que vocês vão alocar dos recursos. É sempre bom ter uma margem para que vocês consigam também considerar pequenas despesas. Então, também é importante considerar isso. Então, vamos lá. Dos 1.500, 1.100 eu separei em bolinhas verdes, ou seja, 22 bolinhas. E 400 em bolinhas azuis, 16 bolinhas. Então, deixa eu largar esse aqui. As bolinhas estão aqui, ó. 5, 10, 15, 22 bolinhas verdes que valem R$50 e 5, 10, 15, 16 que valem 25. Maravilha! Depois que vocês fizerem isso aqui, vocês vão falar para as crianças. Bom, isso aqui é o que o papai e a mamãe ganham todo mês. A gente trabalha todo mês para ganhar isso aqui, essas quantidades de bolinhas. E onde é que vai essas bolinhas? Onde é que a gente gasta essas bolinhas todo mês? Aí a gente começa a nossa planilha financeira junto com as crianças. Por que eu peguei essas folhas coloridas aqui? Porque a gente vai considerar 3 tipos de despesas. Despesas fixas, despesas variáveis e despesas gerais, esporádicas. Então, vocês podem usar ou folha branca ou então folhas coloridas, como vocês acharem melhor. Eu vou pegar aqui pra gente usar, vamos pegar as folhas, vamos pegar uma folha branca, vamos pegar uma folha amarela, deixa eu ver, uma folha amarela, vamos pegar uma folha rosa, tá? Deixa eu botar essa aqui pra cá pra gente ganhar espaço. Deixa eu pegar uma caneta. O que são as despesas fixas? É aquelas que todo mês a gente tem. Todo mês elas entram e têm o mesmo valor. Então, num dos papéis, a gente vai escrever fixa ou fixas, despesas fixas. No outro, são as despesas variáveis, ou seja, aquelas despesas que entram todo mês, mas que o valor muda um pouquinho dependendo do mês. Daí a gente vai colocar aqui, variáveis. Variáveis. E tem aquelas despesas que a gente não sabe se elas entram, quando elas vão acontecer, mas a gente gasta de vez em quando. Essas despesas vamos chamar de gerais. Gerais. Minha sugestão é que vocês perguntem para as crianças: o que é uma despesa que todo mês a gente tem? Nessas despesas entram o quê? Por exemplo, a mensalidade da escola, das crianças, algum tipo de prestação, aluguel, carro, prestação da casa, prestações fixas. E quando perguntar para as crianças, o que eu sugiro? Vamos desenhar aqui aonde vai esse dinheiro das despesas fixas. Daí vocês podem colocar aqui, por exemplo, desenhar uma casinha, que vamos supor é a prestação da casa. Vocês podem... Vou botar uma arvorezinha aqui do lado da casinha. Vocês podem desenhar aqui, vamos supor, a escola. Vamos fazer a escola maiorzinha, assim. Com várias janelinhas. Escola. Nas variáveis, o que entra? Água, luz, telefone, são aquelas contas que todo mês tem, mas todo mês muda um pouquinho. Não é que todo mês a luz é do mesmo valor, ela sempre muda. Mas todo mês tem que pagar. Então vocês desenhem daí com as crianças essas despesas variáveis. Só quero ver agora desenhando uma lâmpada. Meu Deus do céu, vamos ver. Vamos fazer assim, sei lá. Desconsiderem aqui o meu desenho, tá, pessoal? Que essa tá mais ou menos. Não é que ficou tão ruim até. Ó, não ficou tão ruim. Luz, por exemplo. Vamos botar aqui o telefone. Um telefone, vamos supor. E aqui vocês vão desenhar todas as despesas variáveis. Aquelas que tem todo mês, mas que elas mudam. Em despesas gerais entra o quê? Entra
passeios, entra jantar, presentes, aquelas despesas que a gente não sabe, às vezes, quando vai gastar ou quanto vai gastar, mas de vez em quando a gente gasta. Então vamos colocar aqui, vamos pôr um presente, vamos botar um laço aqui nesse presente, vamos colocar aqui, vamos pôr um doce, sei lá, que pode representar as guloseimas, as coisas que a gente compra. Vamos botar um passeio, vamos fazer aqui uma estradinha num parque, vamos pôr uma viagem, pode ser. Vocês desenhem com as crianças. Aproveitem esse momento e coloquem tudo que a criança for falando. Inclusive, por exemplo, mas tem o meu todinho também, bota lá. Tem o meu lanche da escola, coloca lá, tudo que elas falarem vocês colocam. Maravilha. Depois que vocês desenharam, como é que vocês vão começar a trabalhar o orçamento com a criança? Bom, dessas coisas aqui todas que a gente desenhou é onde vai o dinheiro. E esse é o nosso dinheiro. Então vamos começar a colocar o dinheiro, vamos gastar o dinheiro. Bom, para pagar a prestação, para pagar a escola, a mensalidade da escola, o papai e a mamãe gastam 1, 2, 3, 4, vamos pôr 4 bolinhas verdes e uma azul. É o que o papai e a mamãe gastam. Para pagar a prestação da casa, vamos colocar aqui a comida, né? Porque como é que vai ficar sem comida? Não tem como ficar sem comida. Eu vou escrever. Porque se eu for desenhar alguma coisa de comida, meu Deus do céu, nem sei o que eu vou desenhar aqui. Para casa gasta, vamos pôr 3 bolinhas verdes. Para luz gasta 3 bolinhas azuis. Da onde é que vocês tiram esses 3 bolinhas ou 2 bolinhas, pessoal? R$75. R$75, R$150. R$225 para comida, 125 ou 150 para presentes, 25. O que é importante nessa brincadeira, pessoal? Depois que desenhar tudo das despesas, comecem alocando os recursos pelas despesas fixas, depois as variáveis e depois as gerais. Porque isso aqui são aquelas coisas necessárias que tem que ser pagas todo mês e tem já um valor fixo que vocês podem prever. Depois começam a organizar essas aqui para depois despender o recurso nas gerais. Qual é uma vantagem disso? Mesmo a criança pequena, com 4 anos por aí, embora ela não entenda quantos reais é isso aqui, ela entende que as bolinhas acabam e o dinheiro acaba. Então, se não tiver mais bolinhas para colocar, não adianta querer desenhar mais balas ou mais doces. Não adianta querer desenhar mais coisas. Porque se quiser botar uma bolinha aqui, vai ter que tirar uma bolinha de algum outro lugar. Então, pessoal, a nossa brincadeira de hoje é uma brincadeira de planejamento orçamentário familiar junto com as crianças. E claro, para vocês adultos, o que eu sugiro? Depois que vocês fizerem isso aqui para fazer uma planilha ou para botar isso no caderno é barbada. Porque vocês já estão com todas as despesas desenhadas ou escritas e os valores alocados. E assim como a criança, vocês vão ver, não tem como colocar bolinhas se as bolinhas não existem mais. Então, pessoal, espero que vocês gostem, façam essa brincadeira de planejamento orçamentário com as crianças. Ela é muito legal. Ela dá uma noção de que o dinheiro tem que ser trabalhado. A gente tem que trabalhar para ganhar esse dinheiro. Essas bolinhas, inclusive aqui, para a gente ganhar as bolinhas, elas não nascem prontas. A gente tem que fazer. Então, tu tem que trabalhar, ganhar o seu dinheiro e com esse dinheiro ele tem que servir para pagar tudo. Não tem como inventar mais depois.